Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. A mensagem que eu trago hoje, meus irmãos, ela tem início, ou como base, o texto lá de João, capítulo 5, dos versículos 2 até o versículo 15. Ela conta a respeito de um homem, um paralítico, no tanque de Betesda. Acredito que todos conheçam esse texto. Então vamos lá, vamos pegar a nossa Bíblia e vamos abrir ali no Evangelho de João, capítulo 5, versículos 2 até o versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: Ora, em Jerusalém há próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem, que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele mesmo disse: Toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: Toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de que naquele lugar haver grande multidão. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já estás são. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Não se sabe muito, meus irmãos, a respeito acerca desse homem. Nem mesmo qual é o seu nome. Não é mencionado na Bíblia o nome desse homem. A Bíblia, a palavra de Deus, apenas diz que era um homem enfermo, que sofria há 38 anos. Não se sabe também que doença ele tinha, mas era considerado como um paralítico, porque não conseguia se mover sem a ajuda de alguém, e estava sempre deitado num leito. Esse homem talvez não tenha tido muitas oportunidades até ali. Como ele mesmo tinha falado para Jesus, quando a água era agitada, não tinha ninguém que fosse colocar ele dentro do tanque. E sozinho, ele nunca conseguia ser o primeiro a entrar.
Aquele homem não tinha capacidade física para fazer praticamente nada. Talvez até já tivesse tentado alguma outra alternativa, mas até agora, durante 38 anos, vivia ali, parado e doente, esperando por alguém que pudesse levá-lo até o tanque. Talvez ele até já estivesse conformado com essa situação. Quase 40 anos, sem nenhuma perspectiva de melhora. Provavelmente, paralisado ali, ele nunca tivesse ouvido falar sobre Jesus. E por isso mesmo não tinha como crer nele. Como crer? Como crer em alguém que nunca se ouviu falar? A sua mente estava fixada nas inúmeras vezes em que havia fracassado na tentativa de alcançar a cura. Ele sabia da possibilidade da cura, mas não conhecia o caminho que poderia levá-lo até ela. Ele não conhecia Jesus. Quando Jesus lhe perguntou se queria ser curado, ele simplesmente não respondeu a pergunta e apenas explicou a sua situação, deixando bem claro que se alguém não o ajudasse, nunca conseguiria alcançar a cura que tanto desejava. Era uma vítima paralisada dentro dos seus limites, dentro da sua própria vida. Assim também muitos de nós podemos estar paralisados emocional, profissional e até espiritualmente, esperando e nos lamentando porque ninguém nos ajuda. A pergunta de Jesus, meus irmãos, foi clara e objetiva. Bastava que ele respondesse sim ou não. É claro que ele queria a cura. E Jesus sabia disso. Bastava que ele respondesse, sim, Senhor, eu quero. Mas o que ele fez? Tentou se justificar. E que ainda não tinha conseguido a cura porque os outros não o ajudavam. Ele dependia dos outros. Infelizmente, existem muitos que não conseguem enxergar com o olhar espiritual, que não podem permanecer indefinidamente na dependência de alguém que se disponha a lhe estender a mão. Vamos olhar em torno de nós, meus irmãos, vamos olhar em torno de nós. Quantos à nossa volta estão paralisados, sonolentos, apáticos, desanimados, que não conhecem Jesus e que estão precisando que alguém os ajude? Quantos estão há tanto tempo às margens do tanque e não tem ninguém que os ajude a tocar na água para que recebam a bênção de conhecer Jesus? E nós, meus irmãos, muitas vezes cruzamos por essas pessoas, ou até mesmo
convivemos com elas no nosso dia a dia. Nossos colegas de trabalho, nossos familiares que estão sedentos e não lhes damos a devida atenção. Eles estão precisando de uma única palavra: levanta-te. E essa palavra não vem. Nós temos essa palavra, mas não a pronunciamos, para que aquela pessoa possa se levantar e andar na direção de Jesus, na direção da salvação. Muitas vezes ficamos tristes e revoltados pelo comportamento de alguém. Aquele alguém que é uma pessoa desagradável, antipática, grosseira. Ficamos até com raiva, mas muitas vezes trata-se de alguém, na maioria das vezes, trata-se de alguém que está apenas gritando por socorro, precisando de uma palavra, de um abraço, de um afago, mas viramos as costas e decidimos não nos aproximar dessa pessoa por ela ser do jeito que é. É uma alma sofrida, muitas vezes desesperada com tantas dificuldades na vida, desorientada, que não sabe se relacionar por não conhecer a verdade, por não conhecer Jesus. Seguidamente dizemos: não dá para conviver com essa pessoa. Ela é muito grosseira e mal educada. Ela quer ser melhor que os outros. É presunçosa, é arrogante, dá patadas em todo mundo. É impossível estar com ela. É apenas uma alma precisando de ajuda. Só que ela não sabe. Está precisando que alguém se aproxime dela e lhe fale de Jesus, lhe mostre o verdadeiro tanque da cura, que é Jesus, da cura da sua alma. Aquele homem, lá no tanque de Betesda, além de paralisado, também era solitário. Por certo, ele tinha família, ou alguém que o ajudasse com o sustento, já que ele não podia trabalhar, ou levando e buscando do tanque, levando até o tanque, trazendo para casa de volta à noite, depois no outro dia de novo, levava. Só que ele não tinha alguém que pudesse estar sempre de prontidão junto com ele, esperando o movimento da água. Fato é que aquele homem arranjou uma triste desculpa para responder à pergunta de Jesus. Ele não estava atento à possibilidade de mudança, mas estava focado na sua solidão e no seu sofrimento. Muitas pessoas arranjam desculpas para não saírem da sua condição e acabam por rejeitarem a cura, a salvação, com medo de se desiludirem novamente. Enquanto muitos esperavam anos por uma rara oportunidade para serem curados, Jesus mostrou que podia oferecer cura a qualquer um, em qualquer tempo. Não havia
esperança para o paralítico de Betesda. A sua condição era semelhante à de muitos outros, doentes e sofredores, com as suas enfermidades físicas e espirituais. Aos olhos humanos, a situação daquele homem era impossível, mas Jesus chegou e mudou tudo. Cristo também faz isso em nossas vidas. Ele chega e muda tudo. Quando ele chega, tudo muda. Ele salva do pecado e nos promete vitória sobre o impossível, que é a morte. Todos estamos condenados a ela. Todos estamos com os nossos dias contados. Mas Jesus concede vida eterna aos que o ouvem, aos que creem e aos que obedecem a sua voz poderosa. Essa narrativa, meus irmãos, parece dar um quadro universal da condição humana em todos os tempos. Os doentes em Betesda parecem ser um retrato da humanidade. Jaziam multidões de enfermos, coxos, cegos e paralíticos, multidões de enfermos aguardando o movimento das águas. Por isso que esses doentes de Betesda parecem ser um retrato da humanidade enferma, debilitada, vulnerável, desacreditada e iludida em diversas crenças, buscando a sua maneira, a resposta para a sua aflição. Mas Jesus, somente Ele, tem as palavras de salvação, cura, restauração, vida plena para nós. Seja qual for a enfermidade espiritual, física ou emocional, Jesus pode curar imediatamente. Basta crer na sua palavra. Outra lição importante foi dada pelo Senhor Jesus àquele paralítico de Betesda, e que também serve para nós. Ficar paralisado é uma coisa terrível, mas o pecado tem consequências muito piores. Foi quando ele disse: vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Porque quem continua vivendo para o pecado e não para Deus, terá que enfrentar um sofrimento eterno. Se todos, nos dias de hoje, que estão paralisados em Betesda, se voltarem para Jesus, experimentarão uma mudança total na sua vida. Vamos ajudar, irmãos. Vamos ajudar a acabar com essa paralisia. Se encontrares alguém que esteja paralisado, esperando por um que possa conduzi-lo até Jesus, seja você aquele que lhe diga: levanta-te e anda. Anda em direção ao caminho para teres a cura de todos os teus males. Levanta-te e anda na direção de Jesus. Pense nisso. Muitos estão dependendo de nós para que lhes demos a palavra de ordem.
Levanta-te. Estão esperando por mim, estão esperando por ti, meu irmão, por ti, minha irmã, para que a gente possa colocá-lo dentro do tanque. Levanta-te. O Senhor está voltando e os nossos familiares, nossos colegas, nossos vizinhos, nossos amigos estão paralisados, esperando por nós. Também precisamos nos levantar. Precisamos acordar. Precisamos colocar mãos à obra e que o Senhor nos ajude. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Amém.